Bom dia a todas e todos aí. É uma satisfação grande estar aqui com vocês aqui. Quero aproveitar para agradecer o convite, né, que a entidade fez ao Diese. A gente sabe que esse momento é um momento muito importante dos trabalhadores, do sindicato e tal, e o fato de estar aqui, né, o fato do Diese ter sido convidado é uma prova de confiança que o Sindasp tem na instituição. Então, aproveito para agradecer não só mais essa oportunidade, mas também a parceria que o Sindasp tem historicamente com o Diese. Às vezes, inclusive em alguns períodos fora do quadro de sócio do Diese, por contingências da vida, financeiras, nesse caso, mas sempre parceiro, mesmo em alguns períodos fora do quadro, mas prestigiando o Diese, valorizando os dados do Diese. Então, para mim, é sempre um privilégio, estar aqui nesse fórum, esse tema, uns 30 anos, desde o tempo do movimento estudantil, fomos de centro acadêmico, juntos, na mesma gestão e tal, lá para 81, 82, faz tempo, meu Deus do céu, mais de 30 anos, troço. Eles ainda tinham cabelo naquela época, e eu tinha uns 4 fios de cabelo preto aí, naquele período. Depois, esses 4 fios se branquearam também. Então, queria agradecer. A ideia aqui, gente, é sempre medindo a expressão facial de vocês, a taxa de TED não está muito elevada, para que o Diese trabalha com estatística, então a gente vai tentando verificar no rosto se o pessoal já está de saco cheio e tal, daquele debate, mas sempre verificando isso. Então a ideia é uma exposição, né, de um certo tempo. Se vocês tiverem paciência, vamos estender um pouquinho a exposição. Preparei vários slides aí, mas sem jamais passar de 1 hora. Eu sei que 1 hora já é anti-pedagógico, digamos assim, né? Mas como vocês estão iniciando o dia, e o Arnoldo me falou que você está em 8h30 da noite, às 8h30 da noite, já está todo mundo na cama. Eu ia passar, inclusive, uma freira para controlar isso aí. Então, como ninguém fez festa, ninguém ficou até tarde e tal, então acho que não vai ter problema a gente discutir um pouco mais a conjuntura nesse primeiro momento. Aí depois fazer o velho e bom debate, que é o mais importante, até porque esse tema é um tema que todo mundo tem a dizer, né? Não é, sei lá, não é análise de balanço financeiro, é uma coisa só do que um técnico poderia fazer. Na verdade, essa discussão de conjuntura, especialmente essa conjuntura que a gente faz no movimento sindical, é uma conjuntura que leva em conta os indicadores econômicos, né, mas também, obviamente, leva em conta a correlação de força de um ponto de vista mais amplo, né, de mobilização dos trabalhadores, de aquelas condições chamadas de subjetiva, né, de consciência, grau de consciência do trabalhador naquele momento. E aí, a contribuição de vocês é fundamental, né? A gente do Diese, em princípio, não entende nada disso, não entende muito dessas coisas, né? Então é isso. Eu vou usar aqui alguns slides e tal, vamos conversando. E eu vou iniciar com como apresentando dados mais econômicos, mas depois a gente, no momento inicial, pediria para o pessoal não interferir muito e tal, para conseguir terminar o raciocínio. Depois a gente toca a bola. Nós temos um tempo razoável aí para fazer esse debate. Lembrando, gente, uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte: claro que os companheiros que têm mais tempo de movimento sindical já sabem disso, mas é bom lembrar, especialmente para os novos. Eu estou vendo que tem uma taxa de renovação nessa direção, que é muito importante, né? Mas lembrando que a discussão de conjuntura não é para cumprir tabela, não é uma coisa que os sindicatos se habituaram a colocar na pauta e é só para cumprir tabela. Não é isso.
alguns sindicatos até podem encarar como cedo esse tipo de coisa, mas não é. Na verdade, o objetivo é justamente verificar o que está acontecendo do ponto de vista socioeconômico, político e tudo mais, e a partir dali definir estratégias adequadas a esse tipo de situação. Como é um processo de enfrentamento, de confrontação, né, com outras forças da sociedade, então para a gente fazer adequadamente, para a gente adotar a melhor estratégia e as melhores táticas para a campanha salarial, é bom dar uma olhada, né, é fundamental dar uma olhada na conjuntura. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente estivesse na conjuntura de 2009, por exemplo. Teve aquela crise mundial com reflexos no mundo todo e no Brasil também. Né? O Brasil teve um ano de estagnação, até de recessão. O Brasil recuou, a sua economia recuou 0,3%. Foi uma aulinha, é verdade, como o presidente da República tinha falado no ano anterior. Se a gente comparar em termos internacionais, eu acho que foi uma marola mesmo, só ver o que aconteceu com a economia mundial, mas era uma outra conjuntura. Né? Era uma outra conjuntura. Eu lembro que naquele ano a nossa avaliação era a seguinte: olha, se empatar o jogo, isso tá bom. Né? Porque nós estamos numa recessão, só se fala em crise. É a tal coisa, passado 3, 4 anos, tu olha para trás, aí fica fácil fazer análise de conjuntura, fazer cenários de 2009. Algum economista que não queria dizer, olha, o melhor jeito de prever o futuro é depois que ele passa. Aí, olha, beleza, acerta todas. Prever antes do futuro é complicado. Então, passados esses anos aí, a gente percebe que fomos muito bem naquele ano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se tivesse aquela conjuntura, obviamente que as estratégias que vocês teriam que adotar aqui seriam diferentes daquelas que vocês podem adotar nesta campanha salarial. Né? Porque a conjuntura é outra e tal, não tem mudanças radicais, mas tem mudanças muito importantes. E é isso que a gente, né, acho que esse espaço aqui visa exatamente dar uma olhada nisso e tal, ver essas especificidades da conjuntura atual. Bom, eu queria começar. Gente, eu lembrar para vocês o seguinte: esse fórum aqui é o fórum da gente falar as coisas. Né? Nem tudo que a gente fala aqui nós vamos poder falar para fora, seja para a imprensa, seja na mesa de negociação. Então, uma coisa é o nosso processo de assimilação e discussão dos dados, das informações. Isso é uma coisa. Outra coisa é o discurso que nós vamos fazer. Né? Seja na mesa de negociação, seja... Então, por exemplo, eu não gosto de ir para a mesa de negociação falar em crise. Isso é conversa fiada, do ponto de vista dos trabalhadores. Chegar para a mesa, estou com uma crise, desemprego alto. Eu já vi isso, eu presenciei isso mais de uma vez. Né? Uma crise, desemprego alto, não sei o quê, o risco de recessão, todo um discurso. Aí o patrão, não, tem razão, estamos fechando com vocês. A análise, estamos batendo na análise, e é por isso que está difícil dar um reajuste melhor para você. Né? Então, mesa de negociação não é lugar para ir falar em crise, porque o patrão já faz esse trabalho, a gente não precisa fazer. Ele que vem falando disso, nós temos que falar da parte cheia do copo de água pela metade, deixa ele falar da parte vazia. Né? E economia, conjuntura é sempre isso, pode focar na parte vazia do copo ou na parte cheia. Na mesa de negociação é o lugar de falar, na minha opinião, da parte cheia do copo, dizer as vantagens, as perspectivas, as possibilidades e tal. Agora, aqui é bom a gente discutir tudo, não ter restrições de discussão, até para calibrar a nossa intervenção, a nossa alimentação, a nossa conversa com a categoria e assim por diante. Né? Então, por exemplo, o negócio que eu queria destacar aqui é o problema da indústria brasileira. A crise, né, que a indústria vem sofreu em 2012, que é uma crise de baixa produção, assim, de redução da produção industrial. Se a gente pegar o ano de 2012 e tirar, se a gente pegar os últimos 20 anos, tirar 2 anos, os últimos 20 anos, que é 92 e 2009, foi o ano da crise mundial, reflexo no Brasil. Se tiver esses 2 anos, o ano passado foi o pior ano da série histórica que o IBGE faz de indústria, né, de desempenho da indústria. Então,
Eu até um troço que eu me admiro é o empresariado catarinense, né, não criticar a política governamental com mais força. Se refere a Câmara, juros, etc. Aí tu vê que é um empresariado que não lidera bem os seus representantes. Tu ouve os caras da Fiesp falar, é só abobrinha muitas vezes. Né? Eles deviam estar botando o dedo na ferida, porque na minha opinião o Brasil corre o risco de desindustrialização. Não por causa dessa crise recente, de 2 anos. Não por causa disso, mas por um processo mais amplo que tem acontecido no Brasil nas últimas décadas. É um risco grande. Não é consenso entre os economistas, nem dentro do DIESE, né? Mas eu acho que existe, é concreto esse risco, e às vezes eu escuto um economista dizer o seguinte, esse troço de indústria é bobagem, se os chineses produzem mais barato, não tem problema, deixa os chineses botar produto industrial barato aqui dentro, a gente vai trabalhar em outras áreas. Bom, eu imagino que isso soe como música do ouvido dos chineses. Os caras é justamente isso que eles querem, né? Eles querem ser a fábrica do mundo. Então, se tem um país aqui da América Latina que tem a indústria mais diversificada da América Latina e está a fim de abrir mão disso, é excelente. Os chineses, os norte-americanos, os alemães, os franceses, os ingleses, todos eles têm uma indústria forte de alta tecnologia. Excelente. O Brasil está com o discurso que a gente gostaria. E é claro que tem alguns boca alugada na mídia nacional. É evidente. Eu até acredito que uma parte, acredite mesmo nessas teses, outra parte está ganhando dinheiro para dizer isso, né? Para falar essas coisas, não, vamos estimular as importações, não precisa de, o Brasil não precisa de indústria, não sei o que e tal. Olha os Estados Unidos, não é o mesmo peso da indústria no PIB que o Brasil tem? Não, é verdade. Só lá eles produzem outras coisas. Aqui nós estamos apertando parafuso ainda. Né? Então, tem que ver bem isso. Lá, quando o trabalhador sai da indústria, ele vai para um setor de alta tecnologia, de serviço de alta tecnologia. Aqui o cara vai virar porteiro de boate, alguma coisa quando perde o emprego na indústria têxtil, por exemplo, aqui do Vale de Itajaí. É um negócio complicado. É uma crise que se manifestou tanto na produção como no emprego industriais, né? Isso aqui eu já falei, né? Aqui tem os dados, ó. Acho que eu tenho uma... Tirar essa caixa. Uma arma. Ali, ó. Essa caixa aqui foi feita de propósito, né? É. O cara de propósito essa caixa. O cara caiu. Caiu lá dentro. Foi eu. Não, mas era... Rose. Era uma armadilha. E eu vejo até que ponto você não ia. Todo mundo torcendo para o cara. Bom, aqui, gente, olha, eu selecionei aqui o desempenho do Brasil e de alguns estados mais industrializados, mais importantes na indústria brasileira. Aí tu tem o Brasil menos 2,7 em relação ao ano anterior, de produção, quantidade de produção, não valor, mas quantidade. São Paulo quase 4 de queda, Rio de Janeiro quase 6, é o pior resultado da série histórica dos últimos 20 anos, no caso do Rio de Janeiro. Espírito Santo, menos 6. Minas Gerais, que é um estado importante também na indústria, apenas 1,4 de crescimento positivo. Em boa parte, vocês sabem que ano passado o Brasil estagnou, né? Isso é um pepino, que inclusive tem uma incidência direta na negociação de vocês. A estagnação dos últimos 2 anos da economia brasileira, 2011, cresceu 2,7%, 2012, 1%, dado ainda no lugar, mas cerca de 1%, isso tem implicação direta na negociação de vocês. Por quê? Porque houve uma desaceleração da arrecadação no estado, nos estados. Desacelerou, não é que caiu, desacelerou. Ano passado, por exemplo, a arrecadação de impostos, até onde eu acompanhei, aumentou 10%, sendo que em 2011 tinha aumentado 20%, quase 20%. Claro que 2011 foi um ano atípico, cresceu muito a arrecadação, mas enfim, desacelerou. Como tem o crescimento vegetativo, que o governador vive falando, e em parte é verdadeiro, tem o crescimento vegetativo da folha, aí se desacelera a arrecadação, o que acontece? Chega no limite prudencial. O gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida chega no limite prudencial. Aconteceu isso concretamente. Pelo menos nos baseando nos dados do Ministério da Secretaria da Fazenda. Olha lá os dados, eu até separei uma tabelinha para mostrar para vocês.
chegou no limite do desenvolvimento. Esse vai ser a tônica da mesa de negociação de vocês. Não vejo como ser diferente. Né? É só a gente pensar o seguinte, os caras não deram o reajuste de janeiro, da database de janeiro. Para fazer isso, já significa uma lei que eles mesmos criaram há 2 anos atrás, é um negócio complicado. Bom, mas isso é papo para sequência aí. Aqui está a produção dos 3 estados do sul, né, no ano passado. Vocês percebem que Santa Catarina teve até um desempenho um pouquinho melhor, bastante melhor do que os outros 2 estados, mas mesmo assim negativo, né, em termos de indústria. Santa Catarina tem um detalhe importante, gente, que é o estado da federação brasileira, onde a indústria mais pesa no PIB, na composição do PIB. Geralmente os estados é 25, pesa até mais do que São Paulo. Claro que eu estou falando em termos relativos. Né? Se você pega o PIB catarinense, cerca de 32%, 33% é a indústria. Quem gera aquele PIB é a indústria. Nos outros estados é sempre menos, mesmo em São Paulo. Estou falando aqui sempre em termos relativos. Se você pega o estado sul, a produção industrial de Santa Catarina é pequena. Por quê? Nós temos 4% do território do Brasil, acho que menos do que isso da população e assim por diante. Né? Mas em termos relativos, a indústria que pesa demais no PIB. Muito bem. Aqui, sobre o emprego industrial, eu queria destacar 3 aspectos. Estou indo muito rápido, gente. Está bom esse vídeo? Queria destacar 3 aspectos. Primeiro, o emprego, que teve queda de 1,4, teve uma queda menor do que a queda da produção industrial. Isso é uma coisa interessante. O emprego caiu, mas não tanto quanto a produção. Tá? Depois eu vou tentar raciocinar aqui por que aconteceu isso. Outra coisa que eu queria destacar, a queda da indústria é geral. Não é, não, é só o setor têxtil. Não, em geral. Se tu pega a maioria dos setores teve esse problema de desaceleração. E a maioria das regiões, eu estou aqui na tua frente, eu estou tentando copiar, mas não se preocupe. Não se preocupe. Depois vocês podem obter essa exposição aí com todas as informações que estão ali. Então é isso, a queda do emprego industrial é geral, foi uma coisa localizada. Né? Claro que quando a gente diz geral, você está falando da maioria dos setores, quer dizer que todos os setores, eventualmente este ou aquele, né, gerou empregos. E claro, se tu tem uma queda generalizada do emprego na indústria, isso caracteriza uma crise também. Né? Não é só a produção industrial, mas também a queda no emprego industrial. E por último, o que eu queria destacar em termos do emprego industrial, se tu pega o final do ano passado, o último trimestre do ano passado, as perspectivas não são boas. A gente não tem o dado de janeiro ainda, mas pega outubro, novembro, dezembro. O emprego industrial foi aqui, 0,4 de crescimento, 0,1, que é praticamente zero, e negativo em dezembro. Negativo em dezembro até normal, que é um período de demissões, etc, etc. Mas, nos outros meses não é tão normal, isso revela que esse troço pode continuar, né, neste ano. Apesar de ter perspectiva de crescimento do PIB, este ano muito diferente, né, depois aqui até eu quero listar vários argumentos. A gente, aí sim, tem que usar em mesa de negociação, na campanha, porque tu tem que falar bem da conjuntura. Se tu falar em crise, tu está frito em termos de campanha salarial. Mas uma das coisas positivas é que, a gente, diferente do ano passado, este ano é ano de crescimento. Isso é fundamental. A gente até teve uma experiência recente agora da negociação do piso, dos pisos estaduais, que é feito com as centrais sindicais, assessoradas pelo Diese, e mais as entidades de patrões, né, de empresários, de tudo que é setor, inclusive da agricultura. E aí o seguinte, os caras vieram chorando muito, levaram inclusive o setor agrícola, lá o pessoal da Federação da Agricultura, para caprichar no choro, por causa da crise da agricultura, né, que ocorreu no ano passado e tal. E aí a linha do nosso discurso foi o seguinte, olha, vocês estão atrasados no choro, o choro é um ano atrás, que a economia estava assim, ó. Né, tu olhava para os indicadores, percebia nitidamente que a economia ia estagnar no ano passado. Esse ano não, esse ano a economia está subindo. Todo o nosso discurso foi mais ou menos nessa linha, dizer o seguinte, ó, vocês estão um ano atrasados no choro, esse ano não é ano de chorar, ano passado é que era, né? E vocês não tinham chorado tanto na negociação do ano passado. Bom,
Vamos em frente. Eu já falei, o emprego recuou menos que a produção. Tá? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Aqui parece, aparentemente, isso está no discurso dos empresários, isso tem uma lógica econômica também, parece que os empresários contam com uma retomada da economia. E nós estamos vivendo um momento, isso até pode ser objeto de nosso debate depois aqui, eu sei que não há consenso entre todos em relação a isso, e esse grupo aqui é bastante crítico, né? A gente sabe disso, o pessoal tem uma posição de pensar, que é fundamental, valoriza inclusive as bobagens que a gente fala nas análises de conjuntura, porque o pessoal não aceita de barato, mas uma coisa que está acontecendo é o seguinte, possivelmente o Brasil não teve nenhum outro momento de crescimento do emprego como esse período, possivelmente. Dificilmente, por exemplo, é só a gente pensar no período do milagre. Se a gente falar com as pessoas que estavam em idade economicamente ativa, no período do milagre, tu vai ver o seguinte, não tinha tanta oferta de emprego quanto agora. Nós podemos botar uma série de defeitos, a qualidade do emprego é muito baixa no Brasil, né? O salário é baixo, condições. Agora, nunca teve tanto emprego. Tem alguns economistas dizendo que estão em pleno emprego. Eu não acho isso. Tu pode ter pleno emprego em algumas regiões do país. Não, nessa região aqui tem pleno emprego. Mas o tal do pleno emprego só se caracteriza quando acontece no país como um todo. A taxa do IBGE, de desemprego de IES, calcula que o IBGE calcula. A taxa do IBGE é muito próxima do chamado pleno emprego. Em torno de 5%, no ano passado um pouquinho mais de 5%. Isso é quase pleno emprego. Ou seja, o que isso significa? Todos que querem trabalhar, em princípio, podem trabalhar. O cara está inativo, ou por uma doença, portanto ele está fora da terra, ou porque ele não quer. Pode. Esse conceito é legal a gente entender. O fato de tu ter idade economicamente ativa não quer dizer que tu constitua a população economicamente ativa. Porque tu pode ser um estudante, por exemplo, de ter 20 anos de idade de trabalhar tranquilamente. Formal e legal, inclusive. Real e legal. Agora, ele pode não trabalhar, tem muitos, filhos da classe média, que o filho não trabalha até os 30 anos. O pai diz, olha, vai estudar, vai te preparar para enfrentar o mercado de trabalho. Esse cara, ele não é desempregado, ele é inativo, certo? Ele não está pressionando o mercado de trabalho, ele não quer trabalhar. Então, apesar de eu não achar que o país vive isso, mas a situação de pleno emprego, mas nós estamos vivendo o melhor período de oferta de trabalho da história do Brasil. Tem regiões aí que há muito tempo as empresas estão convocando o trabalhador com um caminhão de som. Claro que é só emprego lascado e tal, porque evidentemente que num período onde o mercado de trabalho aumenta a sua oferta de empregos, os trabalhadores ficam mais seletivos, é evidente. Muito bem. Então isso, eu acho que a razão principal é que os empresários, como tem escassez de mão de obra em algumas horas, especialmente especializada na indústria, o que os empresários estão fazendo? Eles estão segurando a onda, dando um tempo, férias coletivas. Isso a gente ouve, vê entrevistas deles e tal, de fato os caras estão, ao invés de demitir, pura e simplesmente, como sempre foi feito, os caras estão segurando a peteca, às vezes deixando o cara com produtividade mais baixa lá no período, mas para segurar a força de trabalho. Esperando que uma retomada da economia e tal, que aliás está demorando essa retomada. Aqui são dados da indústria, não vou me deter muito nisso aqui, dados da indústria de Santa Catarina, Por exemplo, principais resultados negativos: máquinas, aparelhos e materiais elétricos, menos 34 de um ano para o outro, ao lado, uma queda de 1/3 exatamente. Alimentos, 6%, o setor teve uma crise pesada. Borracha e plástico, menos 9%, e assim vai. Veículos automotores, 16%. Então foi bastante grave, Aqui setores que foram bem, porque, gente, é importante lembrar a vocês o seguinte: em economia sempre se trabalha com média, Por exemplo,
às vezes tu dá eu vou usar o exemplo da inflação. Tem trabalhador que não acredita na taxa de inflação, especialmente os setores mais humildes, assim, mais simples, os trabalhadores com menos escolaridade, os caras não acreditam. Inflação só 6%. Uma parte pode, digamos que os índices de inflação possam estar errados, é uma discussão a ser feita, essa metodologia equivocada e tal. Mas eu atribuo isso principalmente ao fato de que o trabalhador não entende como é que se calcula a inflação. Então, por exemplo, quando ele constata que a sua cesta de supermercado, as suas compras do supermercado aumentam no mês, digamos, 10%, e aí vem o Diese, ou o IBGE, ou a FIP dizer que a inflação foi 0,4%, os caras são uns mentirosos, né? A minha inflação aumentou 10%, mas é porque ele não sabe como é que se calcula a inflação. A inflação é um conjunto muito grande de produtos que leva em conta o peso que aqueles produtos e bens e serviços têm o peso que tem na despesa familiar. Então, tu não pode colocar o tomate, que às vezes aumenta 40% no mês, a gente pesquisa esse salário que a gente vê isso, como se tivesse o mesmo peso que a energia elétrica. Então, não é porque o tomate aumentou 40% que o custo de vida das famílias vai aumentar 40%. É esse aumento com o peso que o tomate tem no orçamento familiar. O cara gasta o quê? 5 contos de tomate por mês? Então é 40% sobre 5 reais, ou sobre 10, sei lá, quanto que a família gasta com esse item. E às vezes o trabalhador não entende isso, e diz, não, os caras estão loucos, o tomate aumentou 40%, como é que a inflação foi 0,4%? É perfeitamente possível se acontecer isso, porque é uma média ponderada. Então a inflação, a economia trabalha muito com esses dados. Por isso que às vezes, mas teve queda em Santa Catarina, de 2,7%. Aí o setor de máquinas e equipamentos cresceu 15%, madeira 5%, celulose e papel 5% e têxtil, pequeno crescimento de 0,9%. É possível, perfeitamente. É assim mesmo que acontece as coisas. Se fizer uma média de idade aqui, desse grupo aqui, talvez a média não seja a idade de ninguém. Não serve para ninguém. Então, não tem ninguém com essa idade. É uma média. Tem desde eu que puxo muito a média para cima, até o Freitas que puxa para baixo. Então, pelo menos mentalmente. Um está com os pés no gelo e outro está com a cabeça no fogo. O que adianta a média? Exatamente, o cara está morto. Né? Esse exemplo é um exemplo típico. O cara gosta de usar para dizer que o cara está morto, mas a temperatura média está excelente. A temperatura média está excelente. É isso mesmo, esse exemplo aí é perfeito. Bom, uma coisa interessante também, a indústria vive uma fase de transição. O que é a transição? O governo tomou uma porrada de ações para resolver esse problema. Porque se nós sabemos que tu tem um problema na indústria, imagina os caras que só pensam nisso. Só pensam em economia. Tem economistas competentes e outros profissionais também. Então o governo vem tomando uma série de medidas. Aí, dos diagnósticos que a gente faz é que a gente vive uma fase de transição. Tem uma crise industrial e tal, onde as medidas que foram tomadas ainda não deram o seu devido efeito. Vou dar um exemplo. Tem coisas muito importantes acontecendo, mas muito importantes mesmo. Por exemplo, queda da taxa de juros para níveis históricos. Isso é um negócio importante. Vocês não imaginam, vocês não pensem que os banqueiros não querem estrangular a Dilma. Mas eles só pensam nisso. Porque eles não podem falar, né? Tem coisa que eles não podem falar, né? Seja no casamento ou nas relações sociais, tem coisa que eles não podem falar, né? Então tem banqueiro que quer estrangular a Dilma, evidentemente, porque boa parte do rendimento deles vem do financiamento da dívida pública. Aí, só com essa queda dos juros que ocorreu no ano passado, o governo economizou 36 ou 38, eu tenho esse dado aí, bilhões de reais. Isso dá quase 2 Bolsa Família, só a economia. Certo? Então, é claro que esses caras querem estrangular o governo. Né? Eles devem estar trabalhando dia e noite para lascar o governo nas próximas eleições, evidentemente. Né? Porque é um problema, um governo, especialmente se o governo perseverar nessa política de manter os juros baixos. Né? Vocês estão vendo aí a pressão que a mídia está fazendo para aumentar os juros. Né? Essa mídia venal, aí, os caras ligados ao setor
dos banqueiros, eles só falam isso. Pega os economistas e falam, não, tem que aumentar juros por causa da inflação de janeiro, né, que deu essa paulada aí na inflação de janeiro. Eu até selecionei um slide para discutir um pouquinho disso. E aí os caras querem que nós só tem uma solução, é aumentar juros. Olha, o cara está falando ali, né, não por ele, mas ele está falando pelo patrão dele, que tem R$1 bilhão de reais investido em papéis, e ele quer que esses papéis rendam mais. Pô, isso é uma moleza. Vocês acham que se tivesse alguém aqui no grupo, eu sei que 10 milhões tem, mas se tivesse alguém aqui com R$1 bilhão em papéis, vocês acham que o cara ia falar só pela consciência dele? Ele ia falar pela consciência dele pelo bilhão? Não há dúvida. Ou só pelo bilhão. Ou só pelo bilhão, exatamente. Talvez esteja sendo otimista. Né? Então, os economistas vão para a televisão, muitas vezes, falar uma parte para a técnica e 90% pelo padrão dele, pela boca do padrão. Aí o cara fica fazendo esse tipo de pressão, claro, para isso ele faz gráfico, etc, tranquilo. Então tem a gente não deve se iludir quanto a isso, né? Porque tem gente muito mal intencionada nesse negócio que tem muita grana, vocês imaginam. Né? O cara que tem um bi, a gente não consegue quantificar isso em termos de poder, de compra de pessoas, de assalariamento, de propina e assim por diante. A gente não consegue quantificar isso porque o nosso negócio é na casa do 1000, né? No máximo, a melhor das hipóteses. Muito bem, vamos lá. Aí causas imediatas da crise, da indústria. Imediatas, não estruturais, que aí tem coisas ligadas à desindustrialização, o risco. Eu acho que dá para destacar 3. Tu tem o término do ciclo de duráveis no Brasil, né? Muita gente já comprou carro, já comprou geladeira nova. Né? Então, o ciclo de aquisição de duráveis terminou, por enquanto. Daqui a pouco recomeça, o fogão fica velho, né? O cara precisa renovar e tal. Mas esse ciclo de todo mundo comprar carro e tal, deu uma segurada. Esse é o diagnóstico de muita gente, especialistas na indústria e tal. Segundo, tem uma queda dos investimentos na economia. Esse é um pepino. Os caras deixaram de investir na economia. Mesmo o governo tendo aumentado um pouquinho o investimento público, no setor privado, esse negócio caiu muito. Né? E o governo não está conseguindo reanimar o investimento. Estou aqui falando de investimento, gente, não investimento financeiro. Investimento em capital, de formação bruta de capital fixo, como os economistas chamam, que é máquinas, equipamentos, construção civil, né? Isso caiu muito. A taxa de investimentos no Brasil não chega a 19% do PIB. Vocês têm uma ideia, a China é 50%. A China é parâmetro para tudo. Lógico que é 50%. Não precisamos chegar nesse nível, mas a estimativa do governo precisaria ter no país, em formação bruta de capital, 25% do PIB investidos para crescer 5% ao ano, sustentadamente. Essa é a estimativa. E infelizmente, caiu uns 15% neste ano que passou. Né? Outra coisa é a perda da competitividade, né, da indústria nacional, entre aspas, aqui, porque a nossa indústria é cheia de multinacional, mas é a indústria que produz aqui dentro. Né? Porque, enfim, aí tem uma série de razões, né? Uma delas é o próprio câmbio. A moeda brasileira está muito valorizada, ela atrai muitas importações e fica difícil exportar. Explorando o câmbio é um negócio. Existe, como vocês sabem, uma guerra do câmbio no mundo, uma guerra cambial, né? Cada país, depois da crise, procurando se defender como pode, né? E aí, o que acontece? O Brasil tomou uma série de medidas defensivas para proteger a sua indústria e tudo mais. E com críticas aí dos Estados Unidos, dos economistas da Globo e assim por diante. Né? Outro dia eu vi em outubro, o governo pegou uma lista de produtos e meteu a alíquota de importação em cima, porque esses produtos estavam derrubando a produção nacional. Inclusive batata. Pô, o Brasil está importando batata. Né? Aí os caras meteram a alíquota de importação em cima de 100 produtos. Aí foi um economista aí, conhecido aí, e isso é incrível, isso aqui é o governo intervindo na economia, Estado interventor, tem que deixar a coisa liberada, oferta e procura, se está mais barato lá. Mais virou a... Aí na semana seguinte o governo americano emitiu bilhões de dólares, né, bilhões de dólares para desvalorizar o dólar no mundo e melhorar a competitividade deles. Aí o Manteiga criticou,
que não dá, essa guerra cambial, os caras ficam emitindo aí, não sei o quê. Deu uma criticada, daí esse mesmo economista, quando estava na televisão, dizia assim, o que é isso? É uma questão de soberania, o governo americano pode fazer isso, né? Tem que ter soberania, cada governo tem que... Porra, olha só, o mesmo cara, né, que na semana anterior tinha criticado o governo brasileiro por tomar uma medida protecionista, foi lá e puxou o saco do governo americano porque os caras tomaram essa medida de... Então, aí tu entende que esse troço não pode ser uma coisa honesta, do cara pensar aquelas coisas mesmo. É cara que está ganhando dinheiro para dizer esses troços, só pode ser. Né? O cara não pode ser tão incoerente assim. Você está ganhando dinheiro, tudo bem. Tem coerência, pelo menos ele está levando alguma coisa. Não sei se é correto. Isso é uma discussão, eu estou dizendo que é correto, agora é coerente. Dá para entender a lógica dele. Muito bem. Isso aqui eu já falei, o crescimento do PIB foi diretamente influenciado pelo desempenho da indústria. A indústria puxou o PIB para baixo. Tanto é verdade que tem até um dado aqui do comércio. Ó. A indústria, enquanto a indústria decresceu 2,7%, o comércio, se a gente pegar esses dados aqui, eles vão até novembro, mas não importa, dezembro, eu não tinha dado até dezembro, mas em 12 meses ele cresceu 8% em volume e 9%, 9,4% na receita com venda. O comércio vai bem, obrigado. Não sei até quanto, mas vai bem. Claro, isso é fácil de entender. Uma parte do êxito do comércio se dá com produtos importados. Então a indústria tem dificuldades, mas o comércio continua vendendo as pessoas, porque tu tem aí uma elevação da renda, via salário mínimo, via transferências governamentais, via geração de emprego. É bom a gente sempre lembrar o seguinte, o salário é baixo no Brasil, como a gente sabe, mas quando tu tem um membro da família a mais que trabalha, e passa a trabalhar, um jovem, aquilo alivia o orçamento familiar. É um cara lá que está ganhando 800 pila a mais para eventualmente comprar uma coisa para ele, pagar a mensalidade da universidade, assim, ou mensalidade do colégio, enfim. Alguns gastos o cara segura a peteca, então mesmo que ele não ajude nas despesas da casa, só o fato dele aliviar o orçamento familiar já melhora a situação. Então, o emprego, a expansão do emprego, que é um fenômeno surpreendente até, porque mesmo em anos que o Brasil não cresce, o emprego cresce, ele vem aumentando a massa de salários. Isso é importante. E claro, com esse resultado aqui, pode até detonar a indústria, né? Mas o comércio continua indo bem por enquanto, não sei até quando que vai isso. Né? Depois, uma discussão que a gente pode fazer aqui é dar uma pensada no que está acontecendo com o mercado de trabalho. Não é só uma questão de oferta de empregos. A demanda por emprego mudou também em relação à década de 90, por causa da mudança demográfica que está acontecendo no Brasil, que tem menos jovens pressionando o mercado de trabalho como tinha alguns anos atrás. Isso é uma coisa interessante, até porque o Brasil vive, não sei se vocês já discutiram esse negócio, o Brasil vive aquela fase de bônus demográfico, né? Que é a melhor fase demográfica que um país passa, porque tu tem poucas crianças e poucos idosos, né? Em relação à população economicamente ativa. Tu soma os dois, dá uma taxa baixa, no Brasil uns 14%, se soma criança até 14 anos e idosos acima de 60, junta esses dois grupos e compara com a população economicamente ativa, tu tem uns 14, 15% de índice. Isso é baixo, né? É baixo e, portanto, nós estamos numa fase muito boa. Por quê? Porque tu tem, em termos relativos, tu tem bastante gente trabalhando em relação às crianças e em relação aos velhos. Porque a população brasileira não é muito velha ainda, vai ser rapidamente, mas não é ainda. E as famílias reduziram muito o número de filhos. Isso de forma natural, né? Porque o que aconteceu, né? A mulher ingressou no mercado de trabalho, né? A minha mãe teve 6 filhos, né? A minha mulher tem 2 e a minha filha quer ter 1. Isso aconteceu com todo mundo, né? Com todas as famílias. Não é um fenômeno lá de casa, aconteceu com todas as famílias. Então, o que acontece? Esse fenômeno está influenciando também o mercado de trabalho. Só que tem um detalhe importante, né? Como a gente sabe, isso vai acabar e é rapidinho. Né? O cálculo é 2030, 2040, acaba o bônus e aí nós vamos ter uma porção de cara como eu, assim, nas rodas, uma porção de velhinho, né? Tudo que é local, não tem muito jeito. Né? Um pouco jovem, né? Pouquíssimo jovem, menos criança.
É o que acontece na Itália, né? Na Itália, Exatamente. Os Estados Unidos passaram por essa fase bônus no gráfico no século XIX, para a gente ter uma ideia. Esses caras já estão passando por isso. A Itália já está ouro. É, exatamente. A criança é sustentada pela família. Quando essa criança se torna idoso, o Estado geralmente tem que ir. Então, quando eu vejo esses malucos aí falar em como tem gente, né, que quer privatizar o sistema de previdência social, os caras são loucos. Eles não conseguem avaliar, ou às vezes conseguem, mas estão de olho no lucro, eles não conseguem avaliar a importância que a previdência social tem para o Brasil. A conquista que é a previdência. O cara não consegue avaliar uma previdência que dá 30 milhões de benefícios, e cada benefício desse ajuda mais 2,5, não existe meia pessoa, mas na média, mais 2,5 pessoas, que depende daquele benefício, aposentadoria ou pensão, o peso disso, isso aí pega 80 milhões de pessoas no Brasil, depende da previdência. Então, se tu detonar um sistema desses, já era, em termos de... Mas aí, eu queria aqui destacar o seguinte, ó. Posso ir mais alguns minutos, gente? Está dando para suportar? Tem aguinha lá. Ah, beleza. Vou aceitar. Eu achei que tu tá